Olá, galerinha! Hoje é quarta-feira, 8 de abril. Vamos começar mais uma aulinha de matemática. E aí, vocês já sabem da resposta? Todos conseguiram adivinhar a charadinha que eu deixei? Parabéns para todos aqueles alunos que estão participando, ok, galerinha? Continue participando. Vamos lá. Qual é o primeiro número par posterior ao terceiro ímpar? Então, se o terceiro número ímpar é o 5, então o primeiro número par depois do 5 é o 6. A resposta é 6. Vamos dar sequência à nossa aula de matemática. Vimos que na sequência dos números naturais, o antecessor de um número é sempre aquele que vem imediatamente antes. Já o sucessor de um número é aquele que vem imediatamente após ele. Vimos os números naturais pares, são aqueles que terminam em 2, 0, 2, 4, 6 e 8. Já os números naturais ímpares são aqueles que terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Nós vimos também sobre os números de 5 algarismos. O número de 5 algarismos possui 5 ordens e 2 classes, onde a menor é a casa da unidade simples e a maior é da dezena de milhar. Os números de 6 algarismos são aquele que tem 6 ordens e 2 classes, onde a maior é a centena de milhar. Estudamos a leitura de números de 6 algarismos. Recordamos a decomposição do número utilizando a adição e a multiplicação. Agora, nós vamos ver a classe dos milhões, né? A classe dos milhões, ela tem 9 ordens e 3 classes, onde a classe menor é a classe das unidades simples. Temos a outra classe, que é a classe dos milhares, e a classe maior, que é a classe dos milhões. Podemos comparar os números utilizando os símbolos maior do que e menor do que. Vamos comparar a área da Rússia e do Canadá. A comparação dos números utilizando os símbolos menor que e maior que fica da seguinte forma, quando a gente está comparando a área da Rússia e a área do Canadá. Observe. 9.984.670 é menor que 17.098.242 ou 17.098.242 é maior que 9.984.670. Nesse caso, é fácil comparar os números, pois eles têm ordens de grandeza diferentes. Agora, vamos comparar a área da China e dos Estados Unidos. 9.371.174 é menor do que 9.596.961. Ou podemos comparar da seguinte maneira: 9.596.961 é maior que 9.371.174. Pause na leitura para que você possa fazer a atividade que se encontra na página 91. Compare as áreas do Brasil e dos Estados Unidos, usando os símbolos maior que ou menor que.
Muito bem, você conseguiu. Agora, explique como você fez essa comparação. Provavelmente, você deve ter dito que comparou os algarismos de acordo com a sua ordem de grandeza. Ou seja, você comparou os números de acordo com a sua classe. Questão 10. Escreva as medidas da área em quilômetros quadrados dos 5 maiores países do mundo em ordem crescente. Vocês estão vendo aí os números lá na tabela? Vocês vão encaixar esses números na ordem crescente. Confere a resposta no próximo slide. 11. O primeiro da questão 10 era na ordem crescente, do menor para o maior. E na questão 11 é na ordem decrescente, do maior para o menor. Então, o menor fica 17.098.242. E o último número é 8.510.821. Espero que vocês tenham acertado. Página 92, classe dos bilhões, né? Aí nós temos 4 classes com 12 ordens, ok? Nós temos 4 classes com 12 ordens, onde a menor classe é a classe das unidades simples e a maior é classe dos bilhões. Nossa, bilhões, isso aí. Galerinha, vamos descobrir. Vamos fazer a correção do dever passado na última aula. Vocês teriam que utilizar a calculadora para saber as teclas que precisavam ser usadas para transformar o número encontrado na calculadora da esquerda. Tudo bem? 85.203. Para virar 88.203, vocês apertaram quais teclas? Isso, quem respondeu mais 3.000 acertou. B, 25.290 virou 25.790, porque as teclas utilizadas foram mais 500. Isso aí. Letra C, 12.800 virou 12.400. Por quê? Porque você diminuiu, menos 400. Isso. Letra D, 65.874 virou 52.874. Por quê? Porque você apertou menos 13.000. Como sabemos, a parte do nosso livro Mãos à Obra quer dizer uma síntese, uma recordação, um resumo de tudo que foi visto na unidade. Então, bora recordar? Questão 1. Represente no ábaco e no quadro de ordens o número de habitantes dos países a seguir. Vaticano tem 801 habitantes. Então, vocês deveriam desenhar 8 centenas e uma unidade, colocando esses algarismos no quadro. 8 centenas, 0 dezena e uma unidade. Na letra B, Nauru tem 11.312 habitantes. Vocês teriam que desenhar uma dezena de milhar, uma unidade de milhar, 3 centenas, uma dezena e 2 unidades. Em Tuvalu tem 11.287 habitantes. A representação fica uma dezena de milhar, uma unidade de milhar, 2 centenas, 8 dezenas e 7 unidades. D, Palau, 21.964 habitantes. A representação fica 2 dezenas de milhar, uma unidade de milhar, 9 centenas, 6 dezenas e
4 unidades. Questão 2. Preencha o quadro a seguir, seguindo os exemplos da primeira linha. Na primeira coluna, temos os números. Na segunda coluna, vocês deveriam classificar se esses números da primeira coluna, se ele é par ou ímpar. Vocês irão escrever também o antecessor e o sucessor. Observem a tabela. Vocês conseguiram fazer dessa forma? Isso aí! Questão 3. Descubra o número de habitantes de cada país listado a seguir. Bahamas, olha lá. Qual é o número de habitantes das Bahamas? Isso! 399.285. Letra B. Barbados. Barbados, o número de habitantes de Barbados é 286.388. Letra C. O número de habitantes de Belize é 382.444. 4. Observe o quadro a seguir. População por país. Dominica, Suriname, Islândia, São Cristóvão e Neves, Vanuatu. Agora responda o que se pede. Qual é a ordem de grandeza do número que corresponde à quantidade de habitantes de Suriname? Oi? Não entendi. Qual é a ordem? Isso! Centena de milhar. Por quê? Nós temos 6 ordens. Esse número possui 6 ordens. Então, ele tem a centena de milhar. B. Qual a ordem de grandeza do número que corresponde à quantidade de habitantes de Dominica? Não ouvi. Isso, valendo. Acertou, muito bem, Heitor. Dezena de milhar. Justo, por que dezena de milhar? Porque tem 5 algarismos. Muito bem, é um número formado por 5 ordens. Vai lá, Montezuma. Observe que todos os números do quadro têm um algarismo 8. Escreva o nome do país cuja quantidade de habitantes tem o algarismo 8, ocupando a ordem das... Isso, muito boa participação. O 8, qual é o país que tem um 8 na unidades? Oi? Dominica! Acertou! Dominica! E nas dezenas? Oi? Não ouvi? Islândia! Muito bem, Sarinha! Acertou! E nas centenas? Oi, Letícia, mais alto. São Cristóvão e Neves. Gente, tá uma pipoquinha. E na dezena de milhar? Tia Glau, na unidade de milhar? Não ouvi. Na unidade de milhar, Ágata? Isso, Suriname. Ufa! Bora lá, Tainá. Fala a última para nós. Na dezenas de milhar. Aê, acertou! Vanuatu, isso, Vanuatu. Questão 5. Cabo Verde é um país da África cujo idioma é a língua portuguesa. Observe o mapa da divisão política da África de 2019. O Cabo Verde tem 553.335 habitantes. Agora, escreva esse número como se lê. Escreva esse número por extenso. Muito bem. Espero que vocês tenham acertado. 6. Decomponha o número 553.335 de 3 maneiras diferentes, utilizando apenas a adição. Questão 7. Leia as afirmações a seguir e complete o quadro.
vocês teriam que completar a tabela com os nomes dos países, de acordo com a população. A ordem ficou Mônaco em primeiro, Tonga em segundo, Luxemburgo em terceiro, Brunei em quarto, Samoa em quinto. 8. Faça uma pesquisa e descubra a resposta mais próxima de cada caso e depois ligue. Todo mundo em uma só voz dando a resposta da unidade 9, da questão 9. Coloque os números em ordem crescente do menor para o maior e descubra o nome do país com a quarta maior população do mundo. 1, 2, 3... Indonésia! Questão 10. Observe a tabela a seguir com a área de alguns países europeus. De acordo com as informações dessa tabela, responda as questões. A. Qual é o país que possui a menor área? O sobrenome já diz. Responde aí, Juliane Dantas. Acertou! Portugal! Letra B. Qual é o país que possui a maior área? Amanda. Isso mesmo! Salaribug! França! Compare as áreas da Itália e da Alemanha utilizando os símbolos menor que e maior do que. Como ficariam os números? Como ficaria essa comparação? 301.340 é menor do que 357.022. Ou pode ser ao contrário, 357.022 é maior do que 301.340. Questão D. Escreva os nomes dos países de acordo com o território de cada um, em ordem crescente. Quem vai responder para mim? Davi Williams. Continua aí, vai lá. Ele acertou, gente. Muito bem, isso mesmo. Portugal, Itália, Alemanha, Espanha e França. Não, ó, quero todo mundo participando comigo. Vamos embora lá, desanima não. O maior país da Oceania é a Austrália, pouco menor do que o Brasil. Este país tem uma área aproximadamente de 7,5 milhões, ok? Observe o quadro a seguir e faça um X onde não aparece a representação do número que corresponde à área da Austrália. Tem uma área de aproximadamente 7.700.000 quilômetros quadrados. Agora, observe o quadro a seguir e faça um X onde não aparece a representação do número que corresponde à área da Austrália. Qual é, galerinha? Em uma só voz. 7 milhões é meio. Muito bem. Agora, escreva uma justificativa para a sua escolha. Bom, galerinha, por hoje a nossa aula fica por aqui. Então, finalizando a nossa aula, vou deixar mais um desafio para vocês racharem a cuca e deixar a resposta no comentário, ok? Quero que cada um coloque seu nome, sobrenome e a resposta. Bora lá, rachando a cuca. Tchau!